Bom dia! Retomando o Despertando com o Dharma. Hoje, dia 12, dia dos namorados. Segunda-feira, bom dia, Stanley. Isis do Bock, pessoal de Sampa e do Rio, retomando. Bom dia, Mauro. Bom dia, Luana. Tudo bem? Como é que estão? Carla, como é que tá? Vamos lá, retomar o Despertando com Dharma, retomar muitas coisas. A vida num fluxo. Bom dia, Andréia. Tudo bem? Saudade de vocês, gente. Kátia, comadre, como é que tá? Mas sou aí contigo essa noite, Kátia. Temos que juntar o pessoal. Contigo, com o Nelson. Bom dia, Ângela. A Carla diz que bom que voltou. Mais um livro para conta, diz a Isis. Olha só. Esse aqui é o Mamur Bar. Essa aqui é uma música mais pop dele. Eu fui assistir um show. Fomos assistir um show. Bom dia, Paulinha. Vamos assistir um show em BH dessa família Mamur Bar. É filha e o filho e o pai cantando jazz, tocando e cantando jazz. Foi uma verdadeira aula de jazz, assim, porque ele fazia as melodias e a gente tinha que acompanhar com a voz. Uma oficina de jazz, né? E ele ia fazendo então a frase e as conversas entre os instrumentos enquanto a gente fazia a melodia da música nessa composição do jazz. Daí ficava algo, foi surreal, assim. Então BH tem muito disso, assim, o Belo Horizonte todo, né? Tem muito da música, musicalidade, o jazz. Fomos aqui, né? Eu aproveitei, já que estávamos a trabalho por Mariana, aquela região de Ouro Preto, Itabirito. Um beijo pro pessoal de lá que vão começar a me acompanhar aqui também. Adorei a estada. Foi maravilhoso. Poder trabalhar nesses lugares, assim, todos os lugares, né, quando a gente viaja. Mas estamos de volta. Tudo bem com vocês? Estou enrolando aí para deixar o pessoal chegar. Todo mundo tranquilo? Bom dia, Rosali. Então é isso, vamos retomando. O que acontece essa semana? Essa semana tem, hoje à tardinha tem yoga. Bom dia, Ana Tereza. Tem yoga às 17, não, hoje tem às 19. Hoje tem yoga à noite com a Amanda e é online e presencial. E amanhã à noite tem yoga também e também tem meditação. Então a gente retoma a meditação online e presencial para quem quiser participar, retoma aí. E na quarta-feira de manhã, 7h15. Feito? Bom dia, Eliana. Vamos lá, gente. Então a gente vai começar esse novo livro, que é o Buda Rebelde. Eu li esse livro há um tempo atrás. Dessa figura aqui, ó, olhem para a tela, o Ponlop Rinpoche. Aqui está ele. Eu fiz um retiro com ele aqui no Brasil. Bom dia, Ana Karenina. Eu fiz um retiro com ele no Brasil. Esse retiro aqui, a Revolução da Lucidez, foi em agosto, acho, de 2019, antes da pandemia. Ele é maravilhoso, assim, uma figura, uma pessoa maravilhosa, assim, muito divertido, muito debochado, muito rápido, com umas tiradas inteligentes, contemporâneas, assim, uma pessoa do nosso tempo. Bom dia, Dene. Então é uma pessoa, pensem num... É que quando olha essas figuras, assim, tem que tentar tirar um pouquinho esse misticismo de ver como ele mesmo vai tirar. De ver como um mestre que está ali. Ele é um pensador, você entende? É o Yuri Ahari, assim, do budismo, assim, entende? É essa ligação, assim, ele é um pensador. Então, ele vai pensar o mundo. Ele vai pensar o mundo, mas sobre uma lógica de uma filosofia estampada num contexto do budismo. Bom dia, Dene, bom dia, Grácia. Então, mas ele é um pensador. Já outros filósofos, eles se prendem também em outros determinados costumes de pensamento. Ele se prende a este. E é muito interessante porque ele é, como diz o livro, Buda rebelde. Ele é rebelde, ele vai se rebelar contra esse sistema muito engessado do conservadorismo budista. Ele mesmo vai colocar isso. Ele mesmo vai dizer nos seus livros, eu acho que não foi nesse, foi num outro que eu li, ele vai dizer assim, que a gente não deve se prender aos costumes, tentar copiar o costume do Japão, da Índia, do Tibete, seja onde for, né?
Porque cada cultura tem uma forma de se expressar. A gente não tem que copiar, a gente não tem que se vestir com as roupas. Ele se veste porque ele é indiano, nasceu no norte da Índia, né? Ele disse, a gente tem que seguir uma linha e entender. E é isso que ele vai falar nesse livro aqui. Beleza? Vamos lá? Quem estava com saudade, levanta a mãozinha aí. Quero ver as mãozinhas levantando. Vamos acordar hoje. Segunda-feira, Dia dos Namorados. Já comemoraram, né? Todo mundo comemorou, né? Tá tudo certo. Então levanta a mãozinha, quero ver quem tá aí. Já li o livro, mas curioso para rever do seu ponto de vista e considerações, diz o Stanley. Perfeito. Vamos começar apresentando Bom Dia, Tael. Então quem é o Ponlop? Dzogchen Ponlop Rinpoche é um professor amplamente reconhecido por tornar a riqueza do budismo acessível a mentes modernas. Eu tô vendo as mãozinhas aí, pode continuar levantando. Ele também é poeta. Ele adora café. Ele senta nos bares para tomar um café e vai, só escrevendo poesia. Artista visual e cidadão urbano, vivendo nos Estados Unidos há 2 décadas. Rinpoche dedica boa parte de sua energia a desenvolver uma visão do que seria o budismo ocidental, livre de adornos que possam nos distrair da mensagem do despertar trazida pelo Buda. Então é isso que eu disse, ele tira os adornos e diz, vamos direto no ensinamento. Nascido em 65, então ele não é muito mais velho que eu sou de 68. No nordeste da Índia, Rinpoche foi instruído nas disciplinas meditativas e intelectuais do budismo da Índia e do Tibete, sob a orientação de grandes mestres da geração do Tibete pré-exílio. Dentre os muitos papéis e diferentes organizações que mantém, é fundador e professor de Nalanda Bodhi, uma rede internacional de centros de práticas budistas. Vocês vão encontrá-lo, ele repostou, e eu sei que é dele, porque é ele que posta sempre as coisas. Quando a Carolina postou no Instagram, o Rebelde Buda, que é a página dele, ele repostou a nossa postagem. Ótimo. Então é isso, Buda Rebelde, na Rota da Liberdade. Vamos ver do que se trata, então. E a editora é Lúcida Letra, gente, certo? Lembrando sempre, né? Editora Lúcida Letra. Há um Buda rebelde em você. Pronto. Aí já tem uma assinatura que vocês vão ter que pensar se tem mesmo. Ele é a parte que já sabe como se libertar do medo e da infelicidade. Esse rebelde é a voz de sua própria mente desperta. É o seu Buda rebelde. A inteligência clara, precisa, que resiste ao status quo. Ou seja, é aquela coisa que não é mascarada. Nós temos um Buda rebelde e a gente mascara com um monte de distrações. Distrações como nossa identidade, como nossas formas de ser, como a nossa carreira, nosso estado civil, social. E a gente mascara. E o Buda rebelde fica ali, esperando gerações e gerações para se manifestar. E pode passar uma vida e tu não vê. Essa inteligência nos desperta da aceitação passiva da realidade de nosso dia a dia e nos mostra o poder de sua natureza luminosa. É a energia vibrante e inspirada que nos move a buscar a verdade. Dzogchen Ponlop guiará você pela revolução que se inicia ao libertar o Buda rebelde. Ele explica como você pode se libertar do sofrimento desnecessário, treinando a sua mente e compreendendo a sua verdadeira natureza. Rinpoche apresenta uma introdução aos ensinamentos essenciais do Buda e argumenta que, se desejamos trazer esses ensinamentos à nossa experiência pessoal, devemos ir além das armadilhas culturais do budismo asiático tradicional. Então, o que ele está querendo dizer aqui, além das armadilhas? As pessoas acham que o budismo é o ritual. Isso não é o budismo, isso é o ritual. Ponto. Ah, mas tu tem que fazer os rituais todos? Não. Mas não. Entenderam? Não é, porque o budismo não é, muitos vão dizer, e vão vir assim mestres renomados, vão dizer, budismo é uma religião. Não é. Budismo é uma filosofia que se apoia no meio de comunicação que é a religião. Digamos que a religião seja a mídia social do budismo. Ele não é uma religião. Ponto. Vai vir muitos mestres que vão cair em cima de mim quando eu disser isso, mas não é uma religião. Ele religa
Se for no conceito de que religião é religare, do latim, que é religar, aí ele é uma religião. Mas é um conceito da etimologia da palavra. Religar é o que é o Buda. Mas eu nunca estive desligado. Entenderam? Na verdade relativa, eu estou desligado. Na verdade absoluta, eu nunca estive. Então não há o que religar. Portanto, ele não é uma religião nem na etimologia da palavra. Então não é uma religião. Eu estou falando isso só para provocar os que acreditam que é uma religião. Recém começando segunda-feira provocando. Já tem gente esperneando quando vê esse vídeo. Bom dia, Conceição. Não tinha te visto entrar. Todos nós queremos encontrar alguma verdade importante sobre quem somos. Fato, né, gente? Ele afirma, mas só a encontraremos quando formos guiados por nossa sabedoria, por nosso Buda rebelde interior. Aí ele começa dizendo aqui, Buda, é Buda, separado, assim, com pontinho, a mente desperta. E rebelde também, cada sílaba. Aquele que questiona, resiste, recusa-se a obedecer ou se insurge contra o controle injusto ou descabido de uma autoridade ou tradição. Bom, eu me identifico. Eu sou um Buda rebelde. Quem mais se identifica aí? Nessas palavras. Aquele que questiona, resiste, recusa-se a obedecer ou se insurge, se levanta, né, contra o controle injusto ou descabido de uma autoridade ou tradição. Seja qual for, não precisa ser do budismo. Eu não consigo. Eu tenho que me rebelar. Quem mais aí é rebeldinho? Então esse livro aqui foi traduzido pela Lúcida Letra, lá em Teresópolis, em 2015, e a tradução foi do Eduardo Pinheiro de Souza. Esse livro foi escrito em 2010, a gente tem que ler tudo. Tá? Eu, quando pego o livro, eu vejo tudo. Quando foi feito? Por quem? Quem é o tradutor? Dependendo da editora, eu nem compro. Porque ela tem um viés, assim, sabe? Tem um viés. Aí aqui, 2010, foi escrito pelo Pão Lopes, 2014 a tiragem, 2015 a dicção, papapá. Este livro é dedicado ao meu pequeno Buda rebelde, Raymond Siddhartha Wu, a primeira geração da minha família a nascer na América. Aí o pessoal tá levantando a mão aí, ó. Quem é? Os rebeldinhos. Você sabia? Eu nem precisava imaginar que eram vocês, os rebeldinhos. Não, que barbaridade. E aí tem um sumário. Vamos para a introdução? Introdução. Nascidos para a liberdade. Ana Teresa, tu também é rebelde? Como assim? Mas que barbaridade. Rebeldinha. Buda rebelde é uma exploração sobre o que significa ser livre e sobre como podemos nos libertar. Embora gente, tá frio aqui, esqueci de dizer, tá 7 graus e a tendência é chegar a 2 hoje. Que beleza, né? Espetáculo. E diz que sexta-feira estava 28, que a gente não estava aqui. Chegou no sábado, já estava passando para 10, 11. Aí hoje 7, vai chegar a 2. Rio Grande do Sul é um espetáculo. Buda Rebelde é uma exploração sobre o que significa ser livre e sobre como podemos nos libertar. Olha, Ana Teresa falou ali, alívio ouvir que o budismo não é uma religião. Não, tem que tirar essas cascas. Quando tu tira o ritual, tu vê o budismo. Quando tu conseguir tirar todo o ritual, é o que eu fiz o tempo todo, toda a minha vida de estudante, assim. A gente entra pelo meio, né? Porque tu vai pelo ritual, tu vai vendo todos os rituais. Eu vi os rituais de várias tradições, várias linhagens, né? Participei, realmente vivi, assim, de vestir. Tem as vestes, tem as roupas, entrei no sistema para entender. Mas fui olhando através do buraco da fechadura, assim, mas onde é que está o budismo aqui? Tira esse ritual da onde? Isso aqui é do Tibete, esse aqui é do Japão, esse aqui é do, sabe? E fui entrando, assim, tá aqui o budismo, pronto. Aí tirei e fui olhar para isso. O ritual é só uma forma dele se manifestar, mas não é o budismo. Esqueçam isso. As pessoas vão ficar muito presas a isso, vão achar que vão ir para os templos, vão achar que aquilo tudo é budismo, não vão chegar nunca nele. Lamento dizer. Mas é importante também que exista, entenderam? Não dá para tirar o ritual do budismo nesse contexto.
A gente pode ir mais longe com isso. Bom dia, mãe, tudo bem? Como é que tá aí o frio em Passo Fundo? Embora possamos votar em nossos líderes, casar por amor e cultuar forças divinas ou mundanas, conforme nossa escolha, a maioria de nós não se sente realmente livre. Quando falamos sobre liberdade, também estamos falando sobre o seu oposto: aprisionamento, dependência, estar sujeito ao controle de algo ou alguém externo a nós mesmos. Ninguém gosta disso. E quando nos encontramos nessa situação, logo tentamos descobrir como escapar. Qualquer restrição à nossa vida, nossa liberdade e nossa busca de felicidade provoca forte resistência. Quando a felicidade e a liberdade estão em jogo, podemos nos tornar rebeldes. Então, se você tem uma pessoa rebelde na sua família, seja qual idade ela estiver, olhe para isso, assim, do que ela está se rebelando. Talvez ela esteja mostrando que tem alguma coisa cutucando, tem uma agulha na roupa, assim, sabe? E ela pode ter toda a razão. Às vezes não, né? Há traços de rebeldia em todos nós. Geralmente estão adormecidos, mas manifestam-se algumas vezes. Caso sejam alimentados e guiados com sabedoria e compaixão, podem ser uma força positiva que nos liberta do medo e da ignorância. Porém, caso se expresse de forma neurótica, olha a dica dele aí, gente, não é sair rebeldinho por aí, não. Caso se expresse de forma neurótica, ressentida, cheia de raiva e de autointeresse, transforma-se em uma doença, uma força destrutiva que prejudica a nós e aos outros. Tem gente que eu conheço aqui, agora me vem à cabeça algumas pessoas, que são rebeldes só por ser. Estão sempre contra alguma coisa, mas aquilo virou uma doença. Não olho mais para as coisas assim, aquilo já criou uma sinapse neural de reclamar assim para sempre. É o reclamão, sabe aquele reclamão, a reclamona, reclamão? É essa pessoa. Aí já não é mais rebelde. A pessoa se rebela com qualquer coisa. Já não consegue olhar o contexto. Bom, mas não tá bom para mim aquilo ali, eu não concordo, mas por um grupo de pessoas talvez seja melhor. Sabe, a rebeldia ela tem que ter um endereço que a gente tem que cuidar para onde vai, assim. Eu conheço gente assim, nossa, é chato pra caramba. Quando nos confrontamos com uma ameaça à nossa liberdade ou à nossa independência, e esse traço de rebeldia vem à tona, podemos escolher como reagir e canalizar essa energia. Ela pode tornar-se parte de um processo contemplativo que leva ao discernimento. Esse discernimento, às vezes, surge rapidamente, mas também pode levar muitos anos para surgir. Tem gente que não vai ter nunca. De acordo com o Buda, não há dúvida em relação à nossa liberdade. Nascemos livres. Quando ele diz aqui nascemos livres, ele quer dizer o seguinte: nascemos com uma mente luminosa, com a verdade absoluta livre. Não é nascemos livres de corpo, nascemos livres. E os nossos condicionamentos é que vão fazendo com que a gente vá se aprisionando. A ideia daquilo que a gente vai olhando. A gente olha para alguma coisa, se identifica com aquela alguma coisa e diz, eu sou isso. Ok, entendi. Não, o contexto faz com que tu seja isso. Mas tu pode ser qualquer coisa. O ser também pode derrubar isso. Então a liberdade de escolha. Bom dia, nega Ceruti. Tudo bem? Café essa semana, nega? Levanta a mãozinha aí. Terça-feira tem aula, hein? Nascemos livres. A verdadeira natureza da mente é sabedoria iluminada e compaixão. Acabei de falar, sabedoria iluminada, a luminosidade da mente. Nossa mente está sempre brilhantemente alerta e lúcida. Ainda assim, somos assediados por pensamentos dolorosos e pela inquietação emocional que os acompanha. Vivenciamos estados de confusão e de medo para os quais não vemos saída. Vocês estão se identificando com essa leitura? Eu estou muito. O problema é que não conhecemos a nós mesmos no nível mais profundo. Não reconhecemos o poder da nossa natureza iluminada.
Confiamos na realidade que reconhecemos à frente de nossos olhos e simplesmente acatamos a sua validade até que alguma coisa acontece, uma doença, um acidente, uma decepção, e nos sacode dessa ilusão. Não acabei de falar? Que a gente se olha para as coisas e se condiciona, e aí surge uma doença, que é um alerta dizendo, tu está indo para o lado errado. Tu pegou o GPS e olhou, né, a vozinha daquela mulher eletrônica estava dizendo, dobre à direita na próxima curva a 100 metros. E tu, que direita? E seguiu reto. Bom dia, Gabi. E aí, ela está te mostrando de novo, ó, próxima curva, faça um retorno a 200 metros. Tu não faz o retorno. Tu continua acreditando naquela tua ideia fixa, assim, eu sou isso. E ela diz, olha, mais 500 metros, retraçando a sua rota, recalculando a rota. Ela diz, bom, vai, né? Aí chega num lugar e tu diz assim, não consigo passar. Aí tu tem que voltar. Ela diz, bom, e agora? Volta como? Bem, isso eu estava te avisando. Imagina se ela fosse um ser humano e olhando pra gente nessa vozinha do GPS assim. Ela ia se irritar muito. Quando isso ocorre, podemos estar prontos para questionar nossas crenças e começar a buscar uma verdade mais significativa e duradoura. Uma vez que tenhamos dado esse passo, teremos entrado na rota para a liberdade. É só a introdução, gente. Nessa rota, aquilo que nos libertamos é a ilusão. A vidya. Aquilo que a gente olha, se identifica. Quando a gente olha, gente, lembrem do que eu falo sempre em toda leitura. Preste atenção agora, larga o cafezinho, preste atenção. Pare de se arrumar, olhe para cá. Tá? Cada vez que eu olho, eu digo, agora eu vi. Aí tu pega e tem que ter uma vozinha que tem que dizer assim, se eu tô vendo, tem alguma outra coisa que eu tô ocultando. Sempre. Mas é de vez em quando? Sempre. Quando eu enxergo alguma coisa, eu enxergo através de alguns condicionamentos, de alguns parâmetros que eu tenho interno, assim. Porque se eu enxerguei, os parâmetros se movimentaram. Não é eu enxergar através da visão dos pensamentos. Aqueles alinhamentos de condicionamentos que eu tenho dentro da minha cultura, como eu fui criado, as ideias que eu acredito, se eu sou de um determinado grupo de político ou de outro, minha formação, não interessa. Não interessa. Tudo aquilo que tu é construído, não é tu, é o que tu é construído a ser. Quando eu olho, tu tem que imaginar, tu tem que sempre ter aquela vozinha. Eu sempre digo, quando eu olho, eu digo, mas o que eu não estou enxergando? Não me interessa se eu vi. Se eu vi não é luminosidade. Quando eu olho é cegueira. Porque eu não estou olhando aquilo. Eu estou olhando aquilo que tem dentro. Conseguiram entender isso? Quando eu ver alguma coisa, eu perceber um caminho novo, qualquer coisa, eu tenho que ver. Mas e o que eu estou deixando de ver? Porque se algo se mostra, algo se oculta. Sempre. Esse é o primeiro elo, roda da vida, vidya. Toda vez que a gente vê alguma coisa, a gente oculta outra. Nessa rota, aquilo que nos libertamos é a ilusão. E o que nos liberta dessa ilusão é a descoberta da verdade. A descoberta da verdade é visão. Visão, o primeiro item do caminho óctuplo. Então, quando eu consigo ver a verdade, qual a verdade? A verdade absoluta, não a verdade relativa. Isto é, isto não é, mas isto é. Para descobri-la, precisamos cooptar a poderosa inteligência de nossa mente desperta, que é Prajnaparamita, e colocá-la na direção de expor, opor e vencer a ilusão. Então, quando eu desperto, o Lama Padmasambhava diz que a gente tem uma moeda. Imagina assim, de um lado diz Nirvana, do outro lado diz Sansara, de um lado diz Avidya, do outro lado diz Prajna, o tempo todo. Tu vai girando assim, né, cara ou coroa assim. A essência e a missão do Buda rebelde é libertar-nos das ilusões que criamos para nós mesmos, sobre nós mesmos, e das ilusões que tentam se passar por realidade em nossas instituições culturais e religiosas. Não acreditem em nada. Critiquem até chegar ao ponto, Buda disse isso. Vejam por experiência própria, não por aquilo que eu estou falando a vocês. Vamos parar por aqui, amanhã a gente continua. Então hoje ainda estamos na introdução. O que estão achando, gente? Vai ser uma chacoalhada, hein? Estão vendo, né? Estão percebendo? Vamos
fazer uma praticazinha? Se coloquem, por favor, numa postura de atenção. Essa postura do corpo e da mente, nesse espaço atencional que a mente reserva. E ao se perceberem a atenção, veja para onde a sua atenção foi. Para onde ela se dirigiu? Qual sentido? Sentido físico, ouvido, ou gosto, ou tato, ou o próprio corpo, as sensações do corpo, para onde ela se dirigiu? E se ela se dirigiu a esse lugar, observe por alguns instantes até que se desfaça. Para onde ela foi agora? Para onde a mente foi agora? E agora? Esses estados atencionais da mente, quando ela vai mudando de lugar para outro, não é porque as coisas surgem, as coisas já estão aí. É um espelho condicional que temos dentro que faz a nossa energia se movimentar para aquele lugar, para um som, talvez para uma sensação do corpo, um pensamento. E só observar não basta, a gente precisa observar com consciência, ver o que movimentou. E se o que movimenta surge algum tipo de julgamento. Esse julgamento é nosso condicionamento. É esse que a gente tem que se livrar. Porque eu julgo a partir de uma base. Essa base é contaminada. Todas elas. De todos os seres. E essa base é contaminada, e ela é relativa, e ela é impermanente. Observem, ela surge e se movimenta. Se realiza e se dissolve. Então, nesse estado da prática, eu apenas fico observando a mente se movimentar, em estado de consciência, sem julgamento. Apenas observo. Se ela for para a respiração, ok, observo a respiração. Se eu me pegar pensando ou julgando, eu observo isso, apenas isso. E aos poucos vão retornando. Para quem ficará na prática, permaneça. Gente, que bom que estamos retomando. Estou super feliz, super animado com esse nosso novo livro também. E vamos lá. Que os mestres desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandem e toquem a todos, todas, todas. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Uma boa segunda, um bom início de semana para todos nós. Estamos aqui, ok? Bom dia, boa segunda.